Então, agora, o problema do transbordo. O que que é o transbordo, né? Quando eu vou, né, de uma localidade para outra, tendo que passar por um depósito, né? Então, ou seja, eu tenho um depósito intermediário. Como é que fica agora o equacionamento, né? Então, eu vou da fábrica para o depósito, e do depósito eu vou para o meu consumidor, né? Então, esse depósito é o lugar do transbordo, né? A conexão, né? Então, essa ideia do centro de distribuição regional pega essa ideia do transbordo. Então, assim, como é que pode ser modelado o equacionamento, né? Então, uma das... Vamos ver aqui o Marcelo. Fale, Marcelo. Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, tá, tranquilo. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Eu estava falando com ele desligado. Ainda bem que o Marcelo falou, porque agora sim. Beleza. Bom, tá. Então, então, o que é transportado para a unidade intermediária e o que vai para o consumidor, né? Ou seja, existe, não há sobra ali no meio. O que eu mandei para o depósito é o que vai, né? Então, o equacionamento, né? E aquela ideia, né? Que transportar além do necessário pode ser mais caro, né? E a quantidade transportada de cada unidade de transbordo para o mercado consumidor deve ser igual à chegada, né? Ou seja, aquela questão do equilíbrio. Então, aqui o esquema básico do transbordo, né? Que sai de 1 e 2 para o depósito em J, né? Tem que ser o que vai para 3, 4 e 5, certo? Então, a soma do que chega em J, ou seja, a soma do que chega em J tem que ser igual à soma do que sai de J. Que é o que está aqui. Então, vamos dar uma olhada, né, nesse probleminha aqui, né? Esse é um probleminha interessante da gente olhar, e eu acho que é a melhor maneira da gente entender esse problema de transporte e transbordo é fazendo um problema. Né? Então, aqui você tem, né, uma empresa, né, e ela tem 2 centros de produção, né, em Araraquara e São José dos Campos, né, com ali os suprimentos de 800 e 1.000 unidades, respectivamente, e 3 mercados consumidores, né, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, com demandas, né, as demandas de 500, 400 e 900. Tá. Então, essa empresa ela tem 2 depósitos, né, um em Campinas e um em Barra Mansa. Então, aqui nesse caso, né, suponho que os mercados sejam abastecidos somente a partir de tais depósitos. São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro vão vir desses 2 depósitos. Então, os custos unitários para cada um dos transportes, da fábrica, o depósito, destino, é dado aqui nessa tabela. Né? Então, vamos ver o seguinte, a tabela é bem importante. Né? Não, vou usar a canetinha. Então, tá. Então, como sempre, é importante a gente fazer a tabulação do nosso processo. Né? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o centro de distribuição. Né? Então, melhor, centro de produção. Centros de produção. Quais são os meus centros de produção? Né? É o centro de produção em Araraquara, que ele dispõe de 800 unidades. O centro de produção em São José dos Campos, que dispõe de 1.000 unidades. Então, isso aqui é um dado que estava disponível lá no problema, né? Beleza.
Então, e aí eu tenho os mercados, né? Quais são os mercados que eu tenho? Eu tenho São Paulo, que tem uma demanda de 500 unidades. Eu tenho Belo Horizonte, com uma demanda de 400 unidades. E eu tenho o Rio de Janeiro, com 900 unidades. Ok. Beleza. Então, como é que nós vamos organizar isso, né? A gente poderia esquematizar, fazer um esquema, né? Onde eu poderia pensar, né, em... Vou botar aqui, né? Poderia fazer assim. Então, ele sai de Araraquara e vai para Barra Mansa ou para Campinas. E de Campinas, ele pode ir para São Paulo, ele pode ir para Belo Horizonte e ele pode ir para o Rio de Janeiro. Tá. Beleza. Vamos pegar outra cor. Então, aquela história, né? Então, ele pode sair daqui, tá? E vir para cá e vir para cá, né? E, claro, isso aqui vai ter um custo. Tá? Vou pegar outra cor aqui. Eu posso sair daqui, né? E vou para esse depósito e para esse depósito. Claro que cada um deles tem um custo. Bom, eu vou pegar outra cor. Vou sair agora desse depósito e posso ir para cada um desses três destinos. Três destinos. E, por fim, eu posso sair desse destino aqui, ou melhor, desse depósito, para cada um dos destinos. Bom, para facilitar a nomenclatura das coisas, vamos numerar, né? O que eu tenho? Eu tenho 5 localidades. Tá? 5 não, eu tenho 7 localidades. Tá? E vamos numerar da seguinte forma. Tá? Eu tenho... Vamos numerar cada uma das localidades. Vamos botar essa cor aqui. Então, eu tenho a localidade 1, eu tenho a localidade 2, eu tenho a localidade 3, eu tenho a localidade 4, eu tenho a localidade 5, eu tenho a localidade 6, eu tenho a localidade 7. Esses números eles vão facilitar na hora de fazer o equacionamento, né? Por quê? Porque a gente tem, né, a gente tem os índices da equação, né? E aí nós vamos começar a colocar o custo de cada uma desse transporte. Por exemplo, se eu olhar para a tabela, se eu saio de Araraquara para Barra Mansa, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu saio de Araraquara para Barra Mansa, aqui eu só numerei diferente aqui, né? Deixa eu só modificar. Eu só manter igual a numeração do problema. O problema já tinha uma numeração. Então, o 3 era Campinas, e aqui era E. Então, se eu saio de, de Araraquara para Campinas, o custo é uma unidade. De Araraquara para Barra Mansa, é 3. Agora, se eu saio de São José dos Campos para Campinas, São José dos Campos, Campinas, é 1. Se eu saio de São José dos Campos para Barra Mansa, é 2. Então, esses valores eu estou pegando da tabela.
Né? Ou seja, os valores que são tabelados pelo custo unitário. E, por fim, daí eu tenho o do depósito para o destino. Tá? Então, de Campinas para São Paulo, né? Aí eu tenho de Campinas para São Paulo é 1, de Campinas para Belo Horizonte é 3, de Campinas para o Rio de Janeiro também é 3. Tá? Mas parece que está coerente os valores com as distâncias. Né? Óbvio que de Campinas a São Paulo tinha que ser, não devia ser 1, devia ser 0,5, né? Comparado com a distância de Campinas a Belo Horizonte. Agora, de Belo Horizonte, né? Agora da Barra Mansa para São Paulo é 3, para Belo Horizonte é 4 e para o Rio de Janeiro é 1. Tá? Beleza. Então, esses são os valores do custo unitário de transporte. Então, agora a gente tem as condições para obter a função objetivo. Né? Vou pegar aqui a caneta. Então, qual é a nossa função objetivo? A gente quer minimizar um custo. Que custo é esse? Bom, eu vou ter uma vez, né? Uma vez que é o valor de transporte de Araraquara a Campinas, 1 a 3, mais 3 de X de 1 a 4. Né? Então, peguei a parte amarela. Agora eu vou pegar a parte em azul. Então, mais uma vez sai de São José dos Campos, que é 2 até 3, mais 2 vezes, né, que é o valor, do que sai de São José dos Campos até Barra Mansa. Agora tem a parte, né, do depósito, né, para o destino. Então, de Campinas para São Paulo, então sai de 3 para 5, mais 3 vezes o que sai de Campinas para Belo Horizonte, mais o que sai de Campinas, 3 vezes, né? O que sai de Campinas, que é 3, para o Rio de Janeiro. Certo? E, por fim, né, a parte em roxo, que vai ser mais 3 vezes o que sai de Campinas, 3, para o Rio de Janeiro, que é 7, né? Mais, opa, estou fazendo 3, não, 4, né? Vou já olhei assim, mas tem uma coisa que está errada. Vamos apagar ali. 3 para São Paulo, né? Então, é 3 de Barra Mansa para São Paulo, ou seja, 3 para 5, né? Ou melhor, 4 para 5, né? 4 para 5, mais 4 vezes de Barra Mansa, que é 4, para Belo Horizonte, que é 6, mais uma unidade, mais uma vezes o que sai de Barra Mansa para o Rio de Janeiro. Então, vê, o esquema é importante para a gente não se perder na hora que está montando a função objetivo, né? Então, são várias pontas que tem o nosso gráfico, né? E tem que avaliar cada uma dessas pontas. Né? Então, para montar a função objetivo. Bom, montada a função objetivo, agora a gente vai ter que pensar em quem? A gente vai ter que pensar nas restrições, né? As restrições que nós temos. Beleza. Olhando minha cola.
Bom, então o que acontece? Vamos olhar para as condições. Então, vamos pegar as condições. Quais são as condições que a gente tem? Né? Então, nós temos o que é produzido em Araraquara e o que é produzido em São José dos Campos. Né? Então, eu tenho as condições de produção. O que a gente sabe dessas condições de produção? Né? Que em Araraquara é produzido 800 unidades, em São José dos Campos é produzido, né, 1.000 unidades. Então, quer dizer que o que sai de Araraquara, né, ou seja, eu tenho que olhar o que sai de Araraquara a Campinas e o que sai de Araraquara a Barra Mansa, né, PM, sai, né, seja daqui para cá e daqui para cá, ela tem que somar 800, né? Então, aqui era 1, né? Aqui era 3 e aqui era 4. Então, quer dizer que aqui eu tenho x de 1 para 3, mais x de 1 para 4. Isso aqui tem que dar 800. Tá? Ou seja, menor ou igual que 800. Tá. Da mesma maneira, eu tenho que ver o que eu tinha em São José dos Campos. Então, o que sai daqui e vai para Campinas, o que sai daqui e vai para Barra Mansa, quando eu somo, tem que dar 1.000. Isso é um detalhe, é um dado do problema. Então, quer dizer que o x 23 mais o x 24 tem que ser menor ou igual que 1.000. Certo? Então, são dados que foram apresentados pelo problema, né? Eles estão aqui, né? Foi produzido aqui. Beleza. Então, essa aqui é a parte de produção. Bom, aí eu tenho a parte de demanda. Então, vou olhar para a parte de demanda. Então, olho para a parte de demanda, né? O que nós vai sobrar? Bom, eu vou ter o que sai de Campinas para São Paulo, para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Tá? Então, cada uma delas tem uma demanda. Então, vamos olhar para a demanda. 500, 400 e 900. Então, aqui é 500, aqui é 400 e aqui é 900. Né? Então, vamos olhar para a questão da demanda. Como ela vai ficar, né? Então, eu saio daqui, né? Eu vou olhar para cada uma delas. Eu saio de Campinas para São Paulo, Campinas para Belo Horizonte e Campinas para o Rio de Janeiro. Tá. Ou seja, isso aqui não me ajuda muito, mas eu tenho que olhar tudo que chega em São Paulo. Tá? Se eu olhar tudo que chega em São Paulo, vou pegar tudo que chega em São Paulo. Então, tudo que chega em São Paulo vai vir da onde? De Campinas ou de Barra Mansa. Então, quer dizer que o X 35 mais o X 45, isso tem que ser 500, né, que é a demanda. Agora, vamos pegar outra cor aqui. O que chega em Belo Horizonte. Então, ou ele vem de Campinas, ou ele vem da Barra Mansa. Então, o X 36 mais o X 46, né? Ou seja, que sai da Barra Mansa, chega em Campinas, em Belo Horizonte, tem que ser 400. E, por fim,
né? O que sai, o que chega no Rio de Janeiro, ou veio de Campinas, ou veio da Barra Mansa. Então, x37 mais x 47. Isso tudo tem que ser 900. Ok. Então, porém, falta uma condição só, que é a condição de transbordo. Né? A condição de transbordo, que é a última condição, ela diz o seguinte, que tudo que chega, né, é tudo que sai. Então, tudo que chega em Campinas, sai. Então, o que chega em Campinas? Bom, chega em Campinas é o que vem de Araraquara e o que vem de São José dos Campos, né? Então, isso aqui tem que ser igual a tudo que sai. O que sai de Campinas vai para São Paulo, né? Vai para Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro. E da Barra Mansa, tudo que chega, melhor, tudo que chega na Barra Mansa, ou vem de Araraquara, ou melhor, né? Aqui. Então, tudo que chega na Barra Mansa, ou ela vem de Araraquara, né? Então, tudo que chega na Barra Mansa ou veio de Araraquara, então é 1,4, ou veio de São José dos Campos, 2,4. E isso tudo tem que ser igual ao que sai. Ou seja, X é o que sai para São Paulo, o que sai para Belo Horizonte e o que sai para o Rio de Janeiro, certo? E aqui, então, a gente tem montado o nosso problema de transbordo. Né? Então, agora, como é que vai funcionar a matriz A? Né? Lembrando que isso tudo aqui vai passar para o outro lado. Né? Então, quando eu vou montar a matriz A, então vai ficar, tem que lembrar, isso aqui vai ficar menos x35, menos x36, menos x37, e isso tem que ser igual a zero. X14 mais x24 menos x45 menos x46 menos x47, isso tem que ser igual a zero. Então tá. Então, para concluir esse problema, para vocês pensar como vai funcionar a matriz A desse problema, lá no Moodle, a atividade 2 é exatamente a resolução desse problema. Tá? Ou seja, a resolução no sentido computacional. Tá? Vai ter o problema e lá ele vai perguntar, digite o valor do custo mínimo. Né? Porque nosso objetivo é minimizar o custo, então ele quer saber, você digita o valor do custo mínimo. Então, para você digitar o valor do custo mínimo, você tem que montar o problema computacionalmente. Você tem que montar a matriz A, que é a matriz, quem é o B, quem é o C. Então, novamente, montar principalmente a matriz A, e aqui a gente tem que lembrar que o B, né, ele vai ter uma peculiaridade. Então, é o seguinte. Então, o C, como sempre, né, é o vetor 1, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4 e 1. Né? O B vai ser daí o vetor 800, 1000, 500, 400, 900, 0 e 0, né? Nós temos aquelas outras duas
equações, as duas outras linhas, né? E aí, então, o problema vai ser agora em determinar o A, né? Então, a gente tem que lembrar que eu vou ter a coluna do x13, do x14, do x23, do x24, do x35, do x36, do x37, do x. Aqui eu acho que é 4, 5, né? 4, 5, 4, meio, x 4, 5, do x 4, meia e do x 4, 7. Ok. Então aqui, né? Ela vai ficar nessa estrutura, né? 1, 1, depois 1 e 1. E vou botar tudo certinho, né? Então aqui o meu desenho. O meu desenho aqui da matriz fica complicado. Então, na terceira linha, então, a primeira linha, a segunda, então, essa aqui já foi, essa aqui já foi. Agora, essa aqui vai pegar o trecinho. Então, essa. Tá? Agora vai para essa. E agora vai para essa. Tem que pegar linha por linha para não ter erro. E aí depois vem a situação aqui, né? Onde eu vou ter 1, 0, 1. Aí vai ficar 0, menos 1, menos 1 e menos 1. Né? E depois 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1. Aí eu fiquei com a matriz A. Certo? Bom, deixa eu ver uma coisa. Olhar aqui no R, né, a gente vê direitinho, né, a formação. Tá? Aí tem que digitar. Ou cria uma lei de formação, né? Eu tentei criar um código, uma rotina que montasse a matriz A. Para alguns problemas deu certo, minha rotina. Para outros não deu certo, eu não consegui ainda achar uma rotina para todos. Né? Mas, nesse caso aqui, tive que digitar um por um. Né? E, ok, tá aqui embaixo. Né? Fazendo a continha, né? Aí ele vai me dar a solução. Então, o lucro máximo, ou melhor, o lucro mínimo, lucro máximo não, o custo mínimo é de 5.300, né? Se rodar, você vai então obter essa solução. Né? Então, o lucro mínimo é de 5.300. Então, vamos ver o seguinte: como é que eu posso interpretar isso à luz do problema, né? Como a gente pode fazer isso? Vou apagar isso aqui. Vamos interpretar ele à luz, a saída à luz do problema, né? Mais rápido assim, né? Então, eu fiz isso, eu obtive essa solução aqui. Então, à luz do problema, o que a gente vê? Né? Que o x13, né? Vou botar aqui o x13 é 800, o x14 é 0, o x23 é 100, o x24 é 900, o x35 é 500, o x36 400, o x 3637 é 0 e o x
Agora, aqui é 4, 5, né? É 4, 5. 4, 5 é 0. O x 46 é 0. E o x 47 é 900. Então, aqui ele está, dando os valores transportados em cada uma das linhas, né? Então, se não me falha a memória, então vamos ver o seguinte, o 13, né? O 13 é o que sai de Araraquara para Campinas. Então, ele diz que de Araraquara a Campinas vão 800 unidades. Né? Agora, de Araraquara para Barra Mansa não vai nenhuma unidade. Né? Então, agora, de olhar, São José dos Campos, e agora, então, de Campinas, olhar, de Araraquara para Campinas vão as 800 unidades e de Araraquara para Barra Mansa vão nenhuma unidade. Agora, de São José dos Campos para Campinas vão 100 e para São José dos Campos para Barra Mansa vão 900. Né? E aí, então, vão fechando aí vão fechando, né, as, a, as especificações aqui. Né? E assim por diante. Né? Então, o problema, agora, a solução foi dada, e aí depois, então, é feita então, a etapa de interpretação, né? O relatório, a conclusão. Então, de Campinas, não, melhor, de Araraquara para Campinas, são 900 unidades. Né? Não vale a pena, ou seja, ele indica que não é eficiente mandar de Campinas para Barra Mansa. E é meio que dá para perceber, né? Que Barra Mansa fica no Rio de Janeiro. Então, então de Araraquara para outro estado ainda, né? O sistema, montando bem a equação, montando bem as condições, o sistema vai conseguir refletir bem a realidade. Certo? Beleza. Então, esse é o problema, o famoso problema de transporte com transbordo. Sim, existem vários outros tipos de problemas de transporte. Existem problemas de transporte desbalanceado e assim por diante. Nos livros, muitas vezes os problemas de transporte ainda são com métodos de solução à mão. Né? Existem os métodos de solução para esse tipo de problema. Né? Nós não vamos fazer nenhum tipo de solução à mão, então nem olhei, vi várias, né? Métodos de solução à mão, mas não vamos lidar com isso. Nem eu, quando eu fiz essa disciplina, eu trabalhei com fiz nada à mão. Não, na verdade, eu fiz um pouco da simplex, tive uma ideia do simplex.